Pelo Clube do Remo, o Jorge, lateral esquerdo, 29 anos, foi oficializado. O Natan Pescador, meia, de 29 anos, também foi oficializado, ex-Grêmio. Pescador, que história é essa aí? É porque é o apelido dele, porque é um hobby dele, pescador. Aí ele ganhou esse apelido lá no Grêmio, de Natan Pescador. Será que ele vai ser pescador de ilusões no Remo? Não sei, né? Tem também o João Pedro, de 28 anos, atacante português. Esse já foi apresentado na semana passada, melhor dizendo. Sexta, se eu não me engano. Na sexta-feira. E temos oficializado o grego Panagiotis Taxides, meio-campista de 34 anos, jogador que estava na Romênia. E aí, meus amigos, e essas contratações? Né? Isso, lá no Cluj da Romênia. Isso. E essas contratações aí do Remo, hein? 3 reservas e Dá para ter esperança? titular. Dá para ter esperança? Cara, por nome sim, né? Por nome sim. O Natan até pouco tempo estava no Grêmio, uma longa passagem pelo Atlético Mineiro. Tem mais um clube. O pessoal na internet fala que ele é preguiçoso. Eu já não sei. Não sei, mas... A gente vai descobrir. O Natan, o Jorge eu descarto, né? Como o Mataus falou hoje de manhã, ele era reserva no CRB quase rebaixado ano passado, foi dispensado por esse mesmo CRB. Se não me engano, ele era reserva do Guilherme Romão. Isso. Meu Deus. Isso. E o grego, né? Cara, pode ser... Olha o nome dele, Luiz Antônio. Jamais. O Pana, como vocês falaram hoje de manhã, o Pana. É mais difícil escrever do que falar. Panagiotis, né? Panagiotis Taxides. Panagiotis Taxides. Isso aí é o fazedor de pão. O Taxides... Imagino que você vai entrevistar ele ainda. Não em grego, mano. Não em grego. Definitivamente. Isso é difícil. Mas pode ser o jogador que o Remo, que esteja faltando no Remo para essa articulação no meio de campo. A gente fala muito, quem é esse articulador? Quem é esse cara que vai conduzir o Remo ofensivamente? Você não acredita mais no Messi Careca? Pouco joga. O Jaderson, depois da lesão, caiu muito de rendimento. O Pavani vai e volta do DM, quando não está suspenso. Então, acredito que nesse meio campo do Remo, nesse uma espécie de 4-3-3 que o Antônio usa, acredito que o Pana deverá encaixar bem como esse terceiro homem de campo, meio de campo, ou um segundo também, né? Acredito que o melhor meio de campo, quando o Cantígio voltar, seja Caio Vinícius, Cantígio e o Grego. Pode ser, né? E aí, meu querido Michel Anderson, como é que você vai fazer para entrevistar o Pana? É só ignorar ele. E se ele fizer gol, se ele arrebentar no jogo, eu espero o Cacheado perguntar lá. A gente vai ter 3 trabalhos. Perguntar, ele responder e a gente traduzir. Cara, eu vou lá entrevistar. Você 3 trabalhos. Não fala nem português direito. O maluco vai falar com... eu vou perguntar, eu vou gravar uma pergunta, eu vou gravar uma. Você fala do Google Tradutor. Pois é. Usa IA, você fala ali na IA e depois você bota isso, aí eu ponho pra ele lá, ele responde e aí quem entendeu, entendeu. Quem não entendeu, meu amigo. Esse é o Pana. Esse é o Pana falando aqui no microfone da Liberal. É isso. Vai ser assim. Você entendeu? Não, nem eu. A galera tá falando, Só se eu levar a Eva A Eva tá aprendendo inglês já. Você tá aprendendo 3 anos, já sabe mais inglês do que eu. Se tu meter um portunhol, ele deve entender metade, porque ele passou muito tempo na Itália, né? Então, esses caras são inteligentes, né? Algumas coisas ali... É parecido, né? De certa isso. forma. Algumas palavras são mais parecidas, então dá pra... E, cara, pra mim só o Natan chega pra ser titular nesse time do Remo e eu tenho dúvidas sobre essa parte física dele dessa temporada em si, mas pelo menos ele chegou a entrar em campo na Série A, que é um pouco mais recente. Jogou, se não me engano, Sul-Americana também pelo Grêmio recentemente. Mas a contratação do João Pedro... O João Pedro deve ser titular pela falta de concorrência, mas... Se fosse para montar um time, qual vai ser o teu atacante titular? Entre o João Pedro, Davó e Edu, para mim seria o Davó. Até porque ele já vinha jogando ali, já vinha mantendo, mesmo questionado. Né? E aí poderia sim, porque já é uma pressão grande que o João Pedro vai ter. Porque ele chega, sai o Davó, chega um centroavante, a expectativa é que no mínimo ele seja melhor que o Davó. Então ele já tem essa pressão muito grande de resolver um problema que o Viseu não resolveu, que lá atrás o Ítalo não resolveu, que o Adailton, que até mudou de posição durante o ano, não resolveu. Então ele já tem essa carga para cima dessa função de centroavante. E o grego Pana, eu acredito que ele pode agregar
mas eu não sei quando, porque, o cara não tá jogando aí desde o janeiro, basicamente. Entrou em campo em abril, alguns jogos. Teve um jogo que ele entra no segundo tempo da prorrogação, ou no primeiro tempo da prorrogação. Então, é muito pouco, a minutagem foi muito pouca. E tava sem treinar também lá no Cluj, né? Se eu não me engano, ele saiu em julho ou junho, mas tava um tempinho aí já sem clube. E então, acho que são contratações... do Jorge, eu não sei se o Michel vai... Acho que não vai conseguir falar com o Braz, mas eu queria entender o critério da contratação do Jorge. Tipo, o que faz o Remo querer o Jorge? O que o Remo viu no Jorge para trazer? É a experiência que ele vai trazer para a posição? O Remo não tem outros jogadores que possam agregar isso? É o nome do jogador? É apostar na recuperação dele para ano que vem? Não é nem para esse ano, é para o ano que vem? É dar um a mais ali, uma situação emergencial, caso não Sávio e nem Alain consigam jogar? Porque eu realmente não vejo um motivo que a gente fale, o Jorge é uma boa contratação. Eu não consigo achar a contratação do Jorge uma boa contratação. Talvez seja uma aposta pro ano que vem, mas para esse ano, para a situação do Remo hoje, eu não consigo ver nesse momento o Jorge como solução. E principalmente se o Remo for entrar em campo, por exemplo, com Jorge e Natan. Aí a defesa vai ficar muito mais exposta do que ela já vem sendo nesses últimos jogos. O Natan joga que lado? O Natan lateral, perdão. O Natan lateral. Desculpa. Foi erro meu. O Natan Santos lateral. Jogar com essa dupla de laterais eu acho que pesa um pouco. Já o Natan Pescador, eu acho que é uma boa contratação, sim. A questão também é o quão rápido ele vai agregar. Tem três Natãs agora nesse time, né? Com relação ao meio de campo, não tinha recordado o Natan, mas pela condição de jogo, acho que o Natan obviamente larga na frente do Grego. Pode ser um meio de campo com o Pavani, Jaderson, Caio Vinícius, Natan ou o Pana. E o Jorge, com relação ao Jorge, ele pode suprir uma carência do Remo, que é a saída de bola. Não é que ele vai entrar como titular em alguns jogos, mas, por exemplo, vamos lá, hipoteticamente, jogo aqui ou fora, o Remo precisando da vitória, lançando à frente, você pode tirar um zagueiro, colocar o Jorge para ter essa saída de bola um pouco mais qualificada. Nenhum zagueiro hoje do Remo, e a gente até fala isso, explana isso durante os nossos debates, nenhum zagueiro do Remo tem a qualidade, ou pelo menos não conseguiu colocar em prática essa habilidade de sair para o jogo. Os zagueiros do Remo, e volantes principalmente também, somado a isso, eles tocam para o lado, tocam para trás, não tem aquele para dar um passe em profundidade, um lançamento de inverter o lado do jogo. O Jorge, ele tem essa possibilidade. Então, em um momento do jogo que possa exigir isso, o Antônio pode sim tirar o Sávio, colocar o Jorge para fazer uma linha de 3 e sair com uma qualidade melhor para o jogo, tirar um zagueiro, botar o Jorge pelo lado, pode ser isso. Mas para começar na onzena, sendo o lateral esquerdo de ofício, hoje eu não vejo. O Sávio e também o Alan Rodrigues estão muito à frente, não porque o Jorge ficou um ano parado, mas pelo que ele vinha desempenhando também no próprio CRB. Eu acho que o último grande momento do Jorge talvez tenha sido no Mônaco. E eu forçando muito. Não, no Palmeiras ele foi um bom reserva. Eu pouco 2020, vi, 2022, 2023. Pouco lembro o Jorge jogando no Palmeiras. Pouco lembro o Jorge jogando no Palmeiras. Então, assim, ele foi campeão da Libertadores, inclusive com o time paulista. Mas não lembro tanto, assim, do Jorge no time alviverde. Então, pode ser isso. Como titular, eu não vejo o Jorge sendo esse lateral esquerdo hoje do Remo. O que foi que aconteceu com ele pra ele lesões, até cair tanto assim na carreira? Lesão mesmo, Matheus? Acho que foram lesões. Cara, ele teve uma lesão, mas no ano passado não foi isso que fez ele ficar parado. O Jorge bateu a seleção brasileira, se eu não estou enganado. Se eu não me engano, sim. O torcedor fala ali que o Cuiabá contratou o Nino Paraíba, que está jogando titular. Não é verdade, o Nino Paraíba não é titular no Cuiabá. Ele jogou 16 minutos contra o Atlético Goianiense no dia 24 de agosto. Isso. E contra a Ferroviária ele não jogou. Pois é. Senhores, vamos falar do Paysandu agora. Vamos falar do protesto? Verdade. Melhor, lembrei agora aqui. Temos Você imagens. Mesmo se esqueceu? Verdade, eu mesmo esqueci. Mandei imagem pro Anderson, eu esqueci de falar. Olha só, a imagem do Instagram Mundo Azulino, que flagrou hoje mais cedo, no final da manhã,
o Marcos Braz recebendo alguns torcedores organizados do Clube do Remo que estiveram do lado de fora do Bainão esperando os jogadores, segundo as informações que a gente tem, para fazer um protesto por conta das atuações do time nos últimos jogos, né? Falaram pro Braz: ei, Braz, ó, é o seguinte, tem uma galera lá fora aí, os caras querem... Uma turma ali. Querem falar com os jogadores Paz e e tal. amor ali. Aí, pô, vou lá. E passou um tempo conversando com a galera, apaziguando. Tem ali o Glauber também, um dos vice-presidentes do Clube do Remo. E o Braz, ó, passando a mão ali no rosto, ouvindo a galera. Lembrando que hoje de manhã foi o último treino do Remo aqui em Belém. O próximo já vai ser em Manaus, senhores. Calor do caramba, ele saiu. Sair do ar-condicionado pra ir lá. O Maicon até pergunta o que a gente acha da atuação do Braz desde a chegada do Remo. Uma coisa é certa, o perfil de contratações do Remo mudou. O Remo ele contratou outro tipo de jogador. Outro nível. Outro nível até. Mas não vou falar também que todas as contratações foram certas e que eu aceito todas as contratações, que eu acho que foram maravilhosas. Não acho. Acredito que... E aí entra um ponto que eu até entendo o Braz segurar um pouco o trabalho do Antônio. Porque o Antônio ele vem no momento que também o Remo não queria trocar. E aí o Braz ele começa a trazer jogadores que talvez se encaixem melhor no estilo de jogo do Antônio Oliveira. Só que esses jogadores, alguns parados, alguns vieram e se recuperaram. Por exemplo, o Marrone hoje é um titular indiscutível no Remo. O Marrone estava parado e foi ganhando ritmo, e hoje é um titular indiscutível no Remo. Algumas contratações eu não entendo. O chuchuzinho, como diz Michel Anderson, do Iago, eu não entendo a contratação do Iago. O próprio Cauã, no momento que ele chega, tinha muito zagueiro no Remo e hoje não está nem sendo relacionado ou nem joga o Cauã. Hoje tem 5 zagueiros no Remo. Hoje tem 5 zagueiros, mas ele chega no momento que o Remo já tinha 5 ou 6. E aí acaba trocando por jogadores que também não jogam. Saiu o Camutanga, saiu o Rafael Castro. E o Alvarinho. E o Alvarinho, né? Então o Remo ele tem ali alguns questionamentos, porque, por exemplo, chega o Tassano também, que ainda não jogou. Eu ainda acho que algumas peças podem encaixar, e aí não é culpa dele. Por exemplo, o Diego, acho que tem um potencial para encaixar, mas eu acho que, no geral, foram contratações de médias para boas e outras apostas que também não passaram disso. E aí a gente tem que questionar. O Remo precisava dessas apostas? O Iago vai jogar? Hoje vocês botariam R$10, R$50 que o Iago vai jogar pelo Remo na Série B? Eu não consigo dizer se o Iago vai jogar. O meu questionamento é mais no sentido de necessidade, sim, realmente. Eu não questiono se eles são bons jogadores. Não questiono. Para mim, são todos bons jogadores da divisão. Mas será que já não tinha aqui esses jogadores da divisão para que eles sejam, por exemplo, para compor o elenco? Será que eu precisava trazer o Freitas com o Natan, que são bons jogadores, para eles serem a quinta, sexta, sétima opção, oitava opção do meu elenco? O Natan Camargo, né? Aliás, Natan Camargo, né? E só um detalhe, o Natan Pescador também pode jogar de segundo volante, ele já fez essa função também. Já fez. Então assim, eu questiono muito isso, sabe? Trouxe o Nico, e agora o Nico, pelo que eu tô vendo, vai ficar aí, né? Porque tem que botar a rapaziada para jogar, né? De um lado é o Pedro Rocha, aí tem 2 centroavantes e tem um monte de gente para entrar, né? Tu pode botar o Diego Hernandes por ali, pode botar o Natan, a vaga do Marrone. Pode botar o Marrone, né? Então, eu acredito o Marrone mais caindo pelo lado direito do que centralizado. Enfim, tem eu questiono muito isso. E é verdade que o nível de contratação mudou, mas é importante dizer também que o Braz teve um orçamento diferente, né, do que os outros que tiveram aqui antes. Ninguém teve o orçamento que o Braz está tendo, né? O Papelinho teve um orçamento interessante, mas teve um acréscimo. Claramente tem um acréscimo. E fora dinheiro de arquibancada, né, que já soma quase 10 milhões de reais só de arquibancada do Remo nessa Série B. Tem um orçamento diferenciado para ele, que ele tem a possibilidade de buscar esses jogadores. Mas talvez, mesmo se fosse outro, não teria conseguido trazer tanto jogador de uma
prateleira acima do que ele trouxe. Assim, tem Pra mim, o maior jogadores... ponto positivo do trabalho do Braz é a venda de jogadores. Venda de jogador. Isso. Que acho uma coisa Não, que a gente não estava acostumado. ele mudou bastante. Isso já era Agora esperado, dá pra né? questionar muita coisa. Por exemplo, pra mim, tá? Qual é a diferença do Chuchuzinho para um Ronald da Tuna? Qual é a diferença? É que ele conhece. Ronald tava ele na Série D, conhece o pelo Chuchuzinho e o. Sabe, então assim, e não conhece por o exemplo- São diferentes, mas o Ronald tava jogando a Série D e o Chuchuzinho não. Por exemplo, claro que tá um nível, um degrau acima, mas entre trazer um Freitas e apostar no Thiago Bagagem, Aí é diferente. entendeu? Eu acho diferente, porque Assim- o Freitas, pô, além Ou Nathan Camargo, um dos dois. além de vir de uma base melhor, além de ter uma base, que imagino que o Thiago Bagagem não tenha, o Freitas é um jogador jovem e que ainda tem potencial. Por exemplo, Mas entre quem um tende, Freitas... quem tende a estar mais insatisfeito por ser a terceira ou quarta opção de um time? O Thiago Bagagem ou o Freitas? Por exemplo, um Freitas e um Cucri. Aí já é diferente. Entendeu? Porque o Kukri é um jogador jovem e que tem muito potencial. Pois é, entre Que o o Nathan Thiago Bagagem é Camargo e um diferente. Freitas... Não, por exemplo, pode até tirar o Bagagem e colocar o Cucri nessa conversa. Eu apostaria nessas contratações, porque são claramente contratações para compor elenco. Nenhum desses jogadores vem para ser titular absoluto. Mas aí é que tá, ô Luiz. O Braz não faz ideia de quem é o Thiago Bagagem. O Braz não faz ideia de quem é o Kukri, mas ele sabe quem é o Freitas, porque é da onde? É do Rio de Janeiro, Há pô. quanto tempo É. o Braz está aqui? 3 meses, né? Mas tu acha que ele vai assistir mas jogo de se for pra série D, apostar, pô? eu Não acho- vai, acredito. Não acompanha o Campeonato Paraense, não acompanhou, nunca aí- viu o Campeonato Paraense na vida. pô. É, Mas aí já, pra mim, Ele já é vai uma sentir questão segurança e vai se sentir mais confortável de pegar jogadores que ele conhece, que ele já viu, ou alguma recomendação de um cara que ele confia. Sim. A chegada do Braz, ele vem para somar com isso que nós estávamos falando há pouco. Chegadas de Marrone, do próprio Davó. Davó foi o Papelini. Foi o Papelini, né? Desculpa, é verdade. Mas o Marrone, Diria até que o da avó foi o Daniel Paulista. que trouxe... Trabalhou com ele. Mas assim, o Natan, o próprio Grego, esses jogadores, o centroavante, que deverá ser o centroavante agora, que ainda não gravei o nome dele, deverão ser, chegam por conta, e esse centroavante falou na coletiva, olha, o que pesou foi essa figura que está ao meu lado, que é o Marcos Braz. E segundo informações do Magno Fernandes, nosso companheiro de imprensa, houve uma reunião do Conselho Deliberativo do Remo, na qual o Braz participou, e dessa reunião o Braz saiu muito mais fortalecido internamente no clube do Remo.